Olá pessoal, então nós estamos retornando aqui, com mais um assunto referente à nossa disciplina de anatomia humana da Unidade Descentralizada de Campos Sales, e hoje nós iremos trabalhar, como assunto o sistema circulatório. Sistema circulatório, que também pode ser chamado de sistema cardiovascular ou também de sistema cardíaco, é um sistema fechado, reconhecidamente fechado, no qual no seu interior o sangue circula continuamente. Então, esse sangue, como vocês sabem, ele transporta substâncias. Então, esse sistema circulatório ele funciona como um conjunto de tubulações por onde esse sangue ele vai circular, transportando substâncias. Substâncias essas como oxigênio, gás carbônico, nutrientes e metabólitos. Esse sistema circulatório ele possui uma constituição. Ele é constituído por uma bomba, que no caso é o órgão chamado de coração. Ele também possui tubulações, e essas tubulações elas são divididas, são classificadas em sistema vascular sanguíneo e sistema vascular linfático. Então, através desses dois tipos de sistema, nós vamos ter tubulações específicas para cada um desses dois tipos de sistemas. E ainda, esse sistema circulatório possui a presença de um tecido líquido que é o sangue, como a gente vai ouvir falar no início, é responsável por transportar substâncias como oxigênio, gás carbônico, nutrientes e metabólitos. Então, aqui nós trouxemos duas imagens, imagem número 1, imagem número 2. Na imagem número 1, nós podemos visualizar o coração aqui, que é a nossa bomba. Na realidade, o coração ele é um vaso sanguíneo modificado, que tem a função de gerar esse fluxo sanguíneo, Então, ele, através dos seus processos de contração e relaxamento, ele vai gerar esse fluxo sanguíneo e mais especificamente o processo de corrente sanguínea, não é isso? Aqui também no sistema linfático também nós temos, nessa representação do sistema linfático, nós também temos a presença do coração. Essa primeira imagem ela faz mais referência ao sistema vascular sanguíneo. No caso, você pode visualizar os vasos que compõem esse sistema vascular. Então, nós podemos visualizar as veias, as artérias, as vênulas, as arteríolas e os capilares, além da presença dos pulmões, que fazem parte dessa circulação, tá certo? Que fazem parte da composição dessa circulação. Nessa segunda imagem, nós estamos verificando o sistema vascular linfático, que é um sistema secundário, do sistema circulatório. Então, esse sistema vascular linfático ele tem a função, de retirar a linfa, esse líquido linfático que está presente entre as células dos tecidos, e retornar com essa linfa para o sistema vascular sanguíneo, tá ok? E aí ele possui tanto os vasos linfáticos, ele possui um conjunto de vasos linfáticos que estão distribuídos por todo o nosso corpo, como ele possui também mais regiões mais regiões mais específicas, que a gente chama de linfonodos, que são responsáveis pela defesa do nosso organismo, tendo em vista que eles são uma estrutura, que participa da formação dos anticorpos do organismo humano. Tá ok? Então, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de hoje, falando primariamente do sistema linfático, não é isso? Então, o sistema linfático ele é uma rede complexa de vasos e pequenas estruturas chamadas de nodos linfáticos, ou linfonodos, que transportam o fluido linfático, que também pode ser chamado de linfa, dos tecidos de volta para o sistema circulatório. Na realidade, pessoal, a gente tem que entender que essa linfa nada mais é do que o plasma. Então, se você parar para pensar, pegar um tubo de ensaio, você vai ver que uma parte do sangue, se você tiver uma amostra de sangue centrifugar, você vai ver que a parte sólida, dos constituintes sólidos do sangue são compostos de hemácias, leucócitos, plaquetas, mas a parte líquida é a parte predominante, e essa parte líquida é a que contém sais minerais, nutrientes, oxigênio. Então, essa parte líquida é o plasma do sangue, certo? Então, o sangue é dividido em parte sólida e parte líquida, que é o plasma. A linfa nada mais é do que o plasma que extravasou,
extravasou dos capilares. Então, você tem aqui um capilar sanguíneo. Esse capilar sanguíneo, ele possui apenas uma única túnica, é como se fosse uma única parede, não é isso? Então, esse plasma, ele consegue extravasar, dependendo da frequência, né, da pressão sanguínea. Esse plasma, ele extravasa para os tecidos circunvizinhos, e aí ele vai ficar entre, esse líquido vai passar a ser chamado de linfa, né? E aí ele vai ficar entre entre essas células, né, fornecendo nutrientes e oxigênio para essas células. Uma vez que ele extravasa carregando nutrientes, carregando oxigênio, e, consequentemente, esse líquido que vai ficar aqui entre essas células, entre esse espaço intercelular, ele vai ter que ser recapturado. E aí ele é recapturado pelo que a gente chama de vasos linfáticos, que fazem parte do sistema vascular linfático. Então, além de recapturar esse líquido, ele vai recapturar esse líquido e retornar com esse líquido, né, para o sistema vascular sanguíneo. Então, temos uma segunda imagem aqui. Nós temos as regiões de vasos sanguíneos de calibre maior, no caso as veias e as artérias. Essas veias e artérias, elas vão se ramificando em estruturas menores até chegar no que a gente chama de capilar. A gente vai ver mais na frente, especificamente cada uma delas. Então, esses capilares são vasos sanguíneos muito finos, elas não são veias nem artérias, são vasos sanguíneos de transição, e através desses vasos sanguíneos que se permite a troca de substâncias. Então, esse plasma ele vai extravasar desses capilares sanguíneos, e aí, ao extravasar desses capilares sanguíneos, eles vão estar lá fornecendo, né, eles vão estar embebidos, né, de nutrientes nutrientes e oxigênio, e vão estar fornecendo esses nutrientes e oxigênio para as células do tecido circunvizinho, onde esse plasma extravasou. Quando esse plasma extravasa, ele recebe o nome de fluido intersticial. E aí esse fluido intersticial, carregando esses nutrientes, ele deve ser recapturado, deve ser recaptado, não é isso? Então ele é recapturado, ele é reabsorvido pelo que a gente chama de capilares linfáticos, pelo sistema linfático. E aí, ao ser reabsorvido, como é que se diz? Essa linfa, né? Essa linfa, agora chamada de linfa, ela retorna para o sistema, vascular sanguíneo, justamente na parte parte do sistema vascular venoso, né? Então, ela retorna aqui essa parte aqui do sistema vascular venoso, né? Justamente na região que tem a concentração sanguínea com baixo teor de oxigênio, né? Alto teor de gás carbônico e baixo teor de oxigênio. Então, quando você tem esse tipo de circulação, sistêmica, a gente chama de circulação venosa. Na circulação sistêmica, né? A circulação sistêmica nada mais é do que aquela circulação em que o sangue ele percorre todo o corpo. Então, ele sai do ventrículo, nesse caso aqui da circulação sistêmica, o sangue ele sai do ventrículo esquerdo, percorre todo o corpo, em cima, embaixo, né? Percorre todo o corpo e retorna para o átrio direito, tá ok? Essas regiões a gente vai ver mais na frente bem direitinho. Então, esse sistema aqui de sistema sistêmico, existe uma região onde a circulação ela é rica em sangue do tipo arterial, ou seja, sangue que tem predominância de gás oxigênio na corrente sanguínea. Existe uma região em que essa região é predominante de circulação venosa, ou seja, o sangue ele é rico em gás carbônico, tá ok? Então, no sistema linfático, você tem o extravasamento do plasma, né? Esse plasma, chamado agora de líquido de fluido intersticial, ele está carregado de nutrientes e oxigênio. Esses nutrientes e oxigênio vão ser absorvidos por essas células do tecido onde ele extravasou. Consequentemente, ele vai ter que ser recapturado, vai ter que ser reabsorvido, e aí ele vai ser reabsorvido pelo sistema linfático, e aí por diante ele recebe o nome de linfa. Essa linfa ela vai percorrer esses vasos linfáticos, esses capilares linfáticos, até chegar novamente nessa parte venosa, né? Nessa região venosa da circulação sistêmica. Tá? Ele vai desaguar, né? Como se assim a gente pode falar, ele vai desaguar na circulação venosa, na circulação rica em gás carbônico, tá ok? Então,
Dando continuidade, agora a gente vai falar do sistema vascular sanguíneo. Então, o sistema vascular sanguíneo, ele possui algumas estruturas específicas, então nós temos o coração, as artérias, os vasos capilares, as veias e o sangue. Então, o coração, como eu falei para vocês, é um vaso sanguíneo, é um vaso sanguíneo modificado, não é isso? E ele é responsável por promover, né, o fluxo sanguíneo, uma vez que ele realiza esse processo de contração muscular, e ao realizar esse processo de contração muscular, ele faz com que o sangue ele circule, não é isso, por todo o nosso corpo. Então, ele é como se fosse, funciona como uma bomba que faz com que esse sangue ele circule por esses conjuntos de encanações, encanamentos, conjuntos de tubulações que a gente chama de vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos eles podem ser do tipo arteriais, ou são as artérias, ou eles podem ser do tipo de veias, né? Eles podem ser ou artérias ou eles podem ser veias. E aqui a gente tem uma representação esquemática, né? Nessa imagem designada de imagem número 1, nós temos a representação esquemática das veias, das artérias em vermelho e das veias. Uma diferença básica entre artérias e veias é que a artéria ela leva o sangue do coração para outras regiões do corpo. Já as veias não, as veias elas transportam o sangue de outras regiões do corpo para o coração. Então, pelas artérias, o sangue apenas sai. Pelas veias, o sangue apenas chega no coração. Então, pelas artérias, o sangue apenas sai do coração. Pelas veias, o sangue apenas chega no coração, tá ok? Essas artérias, conforme elas vão se aprofundando, né, nas camadas mais profundas, né, do organismo, conforme elas vão chegando nas regiões mais estreitas do organismo, elas vão diminuindo o seu calibre. Então, elas passam a ser chamadas de artérias, elas deixam de ser chamadas de artérias e passam a ser chamadas de arteríolas. Então, arteríolas são ramificações das artérias com calibre mais fino. Essas arteríolas elas vão continuar a ficar mais finas, até que elas vão se tornar um tipo de vaso sanguíneo que a gente chama de capilar. Esse vaso sanguíneo, que é o capilar, ele é um vaso sanguíneo intermediário entre as artérias e as veias. Ele é um vaso sanguíneo intermediário entre as artérias e as veias. A grande diferença entre os capilares, as artérias e as veias é que ele possui apenas uma única túnica, ou seja, ele possui apenas um único conjunto de células revestindo esse capilar, revestindo esse vaso sanguíneo, ao contrário das veias e da artéria, que possuem três túnicas, túnica interna, que a gente chama de túnica interna, túnica muscular e túnica adventícia. A mesma coisa acontece aqui com as veias elas apresentam uma túnica interna, uma túnica muscular e uma túnica que a gente chama de adventícia, tá ok? Então a grande diferença entre os capilares é que os capilares eles apresentam apenas uma túnica, e por eles apresentar apenas uma túnica, permite que ocorra a troca de gases e de substâncias nutrientes por metabólitos. Então o sangue ele sai do coração pelas artérias, conforme ele vai chegando em regiões mais estreitas, de difícil acesso, essas artérias elas vão diminuindo o seu calibre até se transformar em arteríolas, e quando elas finalmente conseguem penetrar nos tecidos, né, elas se tornam o que a gente chama de capilar, que são esses vasos sanguíneos que apresentam apenas uma única túnica, que apresenta apenas uma única camada de revestimento. E aí, por apresentar uma única camada de revestimento, vai ser possível, nas regiões dos tecidos, ocorrer a troca de substâncias, ocorrer a troca de gases, a troca de oxigênio por gás carbônico, a troca de nutrientes por metabólitos celulares. Conforme essas trocas elas ocorrem, esses vasos sanguíneos eles vão aumentando seus calibres até se tornar uma variação de calibre menor das veias, que são as vênulas. Então, as vênulas é uma veia de calibre menor. Então, esse sangue ele começa a retornar para o coração. Então, ele retorna agora rico em gás carbônico, agora cheio de processos metabólicos, cheio de substâncias metabólicas. Então, ele retorna, ele sai dos capilares, que são essas regiões
que apresentam apenas uma única túnica, e agora eles desaguam, né? Se assim a gente pode dizer, desaguam essas estruturas chamadas de vênulas, que nada mais são do que veias de calibres menores. Consequentemente, conforme essas vênulas elas vão como é que diz? Elas vão se entroncando, né? Elas vão se juntando, elas vão se encontrando, elas vão formar, elas vão dar origem, né, a um vaso sanguíneo, né, a um vaso sanguíneo de calibre maior, que no caso aqui a gente chama de veias, tá certo? Então, as artérias, elas sempre permitem a saída do sangue. Então, pelas artérias, apenas o sangue sai do coração. Pelas veias, apenas o sangue chega ao coração. Uma característica também que vai diferenciar as artérias das veias é que essa camada muscular, né, das artérias, ela é bem mais grossa. Essa camada muscular das artérias, ela tem um calibre maior. E uma característica presente nas veias, que a gente vai poder visualizar aqui nessa imagem superior, uma característica presente nas veias é que elas apresentam válvulas de contenção sanguínea. Válvulas de contenção sanguínea. Essas válvulas elas são importantes para evitar o retorno do fluxo sanguíneo. Uma vez que geralmente o fluxo sanguíneo, quando ela parte das veias para o coração, ele vai contra a gravidade, não é isso? Então, esse fluxo sanguíneo ele vai contra a gravidade. Uma vez que a camada muscular é mais tem um calibre menor do que a camada muscular das artérias, então essas contrações, essas microcontrações do músculo liso são menores, então tem uma menor eficiência. Então, o que é que acontece? Esse sangue ele vai retornando para o coração, mas devido a essa falta de força, essa diminuição da pressão sanguínea, existem essas válvulas que se fecham e impedem o retorno, né? Impedem o retorno do sangue para as partes inferiores, para as regiões inferiores do organismo. Uma questão interessante é que, por exemplo, as pessoas que possuem varizes são pessoas que têm a extrapolação, né, dessas válvulas. Então, essas válvulas elas são defeituosas. Então, essas válvulas elas não conseguem reter o sangue, permitindo o retorno de parte do fluxo sanguíneo. E aí esse sangue ele começa a ficar preso, gerando aquelas veias, né, varicosas, né? Então as varizes acontecem devido a falhas nessas válvulas. Uma coisa que pode ajudar, né, uma situação que pode ajudar nesse processo de transporte sanguíneo das veias até o coração é a atividade física. Então, a musculatura do seu corpo, a musculatura esquelética do seu corpo, através das atividades físicas, elas vão se contrair e vão ajudar, não é isso? Vão ajudar esse fluxo sanguíneo, quando a musculatura, né, a musculatura que a gente está treinando, por exemplo, a musculatura da perna, quando a gente pratica uma caminhada, quando a gente pratica um exercício físico. Então, vai fornecer, né, essa contração muscular vai fornecer um fluxo a mais, não é isso? Vai fornecer uma força a mais para esse fluxo, impedindo que esse processo de varizes venha a se estabelecer. Tá ok? Então vamos lá, só para relembrar, o sistema vascular sanguíneo é composto pelo coração, que é o vaso sanguíneo modificado, responsável pela geração do fluxo sanguíneo. Nós temos as artérias, que é por onde o sangue sai do coração. Nós temos os vasos capilares, que diferem das artérias, das veias, por apresentar apenas uma única túnica, e devido a essa estrutura de apresentar apenas uma única túnica, não é isso? Eles permitem a troca de substâncias nos tecidos, permitem a troca de oxigênio por gás carbônico e de nutrientes por metabólitos celulares, e, consequentemente, esse sangue que está depois dessa troca, né, que ocorre nos capilares, vai retornar por estruturas menores, né, estruturas de calibre menor, que a gente chama de vênulas, que na realidade são as veias com calibre menor, né? Então você vai retornar por essas vênulas, que consequentemente vão desaguar em veias, que são esses vasos sanguíneos que retornam o sangue para o coração. Então, lembrando que o sangue só chega ao coração através das veias,
tá ok? E aí ele vai retornar para o coração. E uma característica importante das veias é que ela apresenta essas válvulas que impedem o refluxo, né, sanguíneo, impedem o retorno do fluxo sanguíneo que está dentro das veias, certo? Por que existem essas válvulas? Porque geralmente, né, o sangue está indo contra a gravidade. Esse fluxo sanguíneo, quando ele está retornando das extremidades inferiores, principalmente, para o coração, ele está indo contra a gravidade. Então, e sem contar que a pressão sanguínea, né, a pressão sanguínea imposta pelas veias é menor. Então, você necessita dessas válvulas para impedir o refluxo sanguíneo. Ao contrário do que acontece com as artérias, porque, como a gente fala, né, como o ditado popular fala, para baixo todo santo ajuda, né? Então, se o sangue ele vem dessa parte, dessa região central do corpo e ele desce o nosso organismo, ele desce principalmente para as regiões inferiores, todo sangue todo santo está ajudando, né? A gravidade está ajudando também nesse processo de fluxo sanguíneo pelas artérias, tá ok? Então, continuando, a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de circulação, né? Existem dois tipos de circulação. Esse sistema vascular sanguíneo ele é conhecido por possuir uma circulação dupla e por possuir uma circulação completa. Então, o que seria essa circulação dupla? A circulação dupla ela é dividida em dois tipos de circulação: circulação sistêmica e circulação pulmonar. Essa circulação sistêmica também é chamada de grande circulação e a circulação pulmonar também é chamada de pequena circulação. A circulação sistêmica ela tem origem no ventrículo esquerdo. Ela vai é a circulação que o sangue percorre do ventrículo esquerdo, vai para todas as partes do organismo e retorna para o coração através do átrio direito, tá ok? Então essa circulação sistêmica, também chamada de grande circulação, faz referência à circulação que ocorre, não é isso? Faz referência à circulação que ocorre do ventrículo esquerdo do coração e esse sangue percorre todo o nosso organismo e retorna para o coração através do átrio direito. Já a circulação pulmonar, como o próprio nome já diz, ela tem origem no ventrículo direito, e aí esse sangue ele percorre um caminho até os pulmões e retorna para o coração, desaguando, não é isso, no átrio esquerdo. Então, circulação sistêmica ou grande circulação é aquela circulação que o sangue ele sai do coração para o corpo e volta para o coração. Já a circulação pulmonar é aquela em que o sangue ele sai do coração para os pulmões e retorna para o coração. Tá, ok? Esse sistema vascular sanguíneo também é caracterizado por apresentar, né? Ele também é caracterizado por apresentar o que a gente chama de circulação completa. Essa circulação completa é uma circulação que não permite, não é isso? Não permite a mistura de sangue venoso com sangue arterial. Se eu ainda não falei o que é sangue venoso e sangue arterial, vou explicar agora para vocês. Sangue venoso é aquele sangue rico em gás carbônico, e sangue arterial é aquele sangue em que a concentração de oxigênio é maior do que a concentração de gás carbônico. Então, esse sistema vascular sanguíneo apresenta essas duas características: uma circulação dupla, que a gente pode dividir em circulação sistêmica e pulmonar, onde na circulação sistêmica, também chamada de grande circulação, o sangue ele vai sair do coração, percorrer todo o nosso organismo e retornar para o coração, e em contrapartida, na circulação pulmonar, o sangue vai sair do coração, chegar aos pulmões e retornar ao coração, tá ok? Essa circulação também é chamada de pequena circulação. E a segunda característica, né, do sistema vascular sanguíneo é que a circulação que ele possui uma circulação completa, que seria essa circulação completa, uma circulação que não permite a mistura de sangue venoso, que possui uma concentração de gás carbônico maior do que a concentração de oxigênio, não permite a mistura de sangue venoso com sangue arterial. Sangue arterial que possui uma concentração maior de gás oxigênio do que de gás carbônico. Então, vamos falar também um pouquinho da posição do coração, né? Então, onde é que o coração está posicionado? Onde é que o coração está posicionado? O coração está posicionado nessa região que a gente chama de mediastino. O que é o mediastino? O mediastino é o espaço entre os pulmões e a coluna vertebral. Então, você tem aqui o espaço entre os pulmões e a coluna vertebral, não é isso? Então,
O que é esse mediastino, né? Mediastino é onde está localizado o coração. Esse mediastino ele pode ser dividido em mediastino anterior, certo? Então ele pode ser medido em mediastino anterior, que é aquela parte que está mais próxima ao externo. Ele pode ser classificado como mediastino médio, que é essa parte mais central, que vai do externo até as vértebras, e ele pode ser dividido também em mediastino posterior, que é a parte do coração que está mais próxima às vértebras. Então, a parte do coração que está mais próxima ao externo é a região do mediastino anterior. A parte do coração que está mais próxima às vértebras, não é isso? É a parte que a gente chama de a região que a gente chama de mediastino posterior. Mediastino médio é a região intermediária. Ainda, esse mediastino ele pode ser dividido em regiões como mediastino superior, certo? Essa região aqui onde nós temos a base do coração, e mediastino inferior, que é a região onde nós vamos ter a musculatura do coração propriamente dita, onde nós vamos ter o ápice do coração, não é isso? Então, a posição do coração é o mediastino, sendo que o mediastino ele pode ser dividido em regiões: região anterior, parte do coração que está mais próxima ao externo; região posterior, parte do coração região do coração que está mais próxima às vértebras; mediastino médio, região central. Podendo também ser dividido em mediastino superior, local onde você vai encontrar os vasos da base do coração, não é isso? Você vai encontrar os vasos sanguíneos da base do coração, principalmente as veias e as artérias, e o mediastino inferior, que é onde você vai encontrar a parte muscular, né? A parte relacionada ao ápice do coração. Esse coração, né, isso ele é dividido em certas camadas. Então, nós temos uma camada que a gente chama de endocárdio, uma camada que a gente chama de miocárdio e uma camada que a gente chama de pericárdio. O endocárdio nada mais é, aqui nós temos uma figura de um coração, nós fizemos um corte e aqui nós ampliamos, né, essa imagem para você. Nós ampliamos essa imagem. Então, a parte do endocárdio, essa parte interna do coração, é a que está em contato com o sangue, é a parte interna do coração. A parte do miocárdio é a parte que faz referência à musculatura propriamente dita do coração. É esse local aqui onde nós vamos ter a musculatura esquelética cardíaca. E por último, nós temos o pericárdio, né? O pericárdio que é um saco. O pericárdio é um saco que reveste o coração. E esse pericárdio ele tem uma função específica. Ele, além de revestir, né, ele vai proteger o coração, vai fixar o coração nessa região que a gente chama de mediastino, uma vez que essa parte fibrosa, por exemplo, ela se prende, né, essa parte fibrosa do pericárdio, ela se prende às regiões externas ao coração, como as vértebras, como o externo, aos pulmões, não é isso? E aí nós temos também o que a gente chama de saco pericárdico. Nesse saco pericárdico é onde nós vamos ter a presença do líquido pericárdico, não é isso? Então, é nesse saco pericárdico que permite, né, que o coração ele realize esse processo de contração e ele consiga, porque quando ele realiza esse processo de contração, ele realiza um movimento, certo? Então, ele tem essa liberdade para realizar esse processo de contração. Então, ele tem essa liberdade para realizar esse processo de contração, porque quando o coração contrai, ele realiza um movimento, não é isso? Então, ele realiza um pequeno movimento, que a gente chama do batimento cardíaco. Então, esse saco pericárdico, né, ele permite que o coração ele realize esse pequeno movimento cardíaco. Ele dá liberdade para o coração realizar esse pequeno movimento cardíaco. Em contrapartida, essa parte aqui essa camada que a gente chama de camada fibrosa, ela prende o coração nas outras regiões da cavidade torácica. Então, ela prende o coração nas outras regiões da cavidade torácica. Por quê? Pensa comigo, né? Se o coração está contraindo, ele tá no processo de batimento cardíaco, se ele não tem uma fixação, se ele não está fixado por alguma estrutura, ele vai ficar pulando, né, dentro da cavidade torácica e vai ser lesado, porque ele vai estar batendo, ele vai estar se chocando com outras estruturas da cavidade torácica. Então, ele necessita de uma certa fixação para que ele se mantenha em uma região única, mas ele também necessita
de um certo espaço que é dado pelo saco pericárdico, não é isso? Ele necessita de um certo espaço para que ele possua essa liberdade de contração, ele consiga contrair, mas sem sair do lugar. Ele realiza essa pequena movimentação de contração, então ele tem essa liberdade